Tive uma professora de matemática que não era de português, isso que é terrível, né? De matemática, Dulce Caiado. E ela gostava de, nos eventos, nas datas importantes do calendário escolar, ela fazia apresentação no Salão Nobre do antigo liceu. E escolhia algumas pessoas, eu não sei se por quê, pela voz, não sei, não me lembro por quê. E eu era muito discriminada por ser evangélica, uma discriminação terrível por ser evangélica. Naquela época era triste. E ela me escolheu para falar, mas porque também eu já declamava poesia evangélica nas datas de Natal, nos dias especiais na igreja. E ela me ensinou a arte de declamar, com aquelas mesuras, com aquela impostação que hoje não existe mais, sabe? Então declamei muito tempo, até terminar Talvez por isso tenha sido a oradora da turma também, né? Conhecida na cidade pequena, eu declamava as poesias. Ela era rigorosa na entonação, na dicção e na entonação da poética. E quando eu vim para Goiânia, teve uma coisa... A cidade... Goiás não tinha ainda asfalto até aqui. Eu vim para cá em dezembro de 57. Em 58 eu arranjei um servicinho periódico no Tribunal Eleitoral, sei lá como é que chama, cartório eleitoral, para fazer título e tal. E quando foi à tarde, todo mundo, morreu o doutor Brasil Caiado. Gente, como morreu? Vinha num jipe de Goiás. E ele andava, e vinha um poeirão, e ele tinha um negócio de botar a cabeça de fora. Ele pôs a cabeça de fora, passou uma condução, não me lembro que tipo, se foi caminhão, outro carro. Ficou pendurado só por um pedacinho de musculatura, a cabeça dele foi arrancada. Goiás não tinha isso. Hoje o estado é todinho urdido de rodovia, na época não. E eu casei pela segunda vez... Com 56, mudando de assunto, eu casei pela segunda vez aos 56 anos com um alemão. Deus mandou para mim, esse alemão, um companheirão. Então, eu estou no segundo casamento. Horst Eckel, mais novo que eu, 1 ano só. Fui à Alemanha. E como é que está sendo esse mix de culturas? Dá pra gente ficar... É impressionante. Eles conversam com qualquer assunto que você vai conversar, se for sobre Goiás, falou num lugar que ele não domina, você tem que pegar o mapa. E quando eu fui lá, observei a mesma coisa. Todo mundo lá conversa, história, geografia, olhando no mapa. Por isso ele tem um mundo na cabeça. Sabe? Ele tem um estudo técnico, não tem universidade, mas pode dar aula para mim toda hora, porque lê muito e conhece, e viajou muito, conhece o mundo. Acho que ele só não foi na Ásia. Viajou, morou no Líbano 2 anos, na Arábia Saudita mais 2, no Camarão não sei quanto. Então é interessante, uma pessoa, para a gente conversar com ele, é muito interessante. E como é que é esse enlace, né, matrimonial depois já dos 50? Como é que isso foi? Veio naturalmente. Eu tinha sabe que eu sou de formação evangélica. Minha prima, primeira sobrinha de meu pai, filha do irmão do meu pai, é casada com um pastor. E eu fiquei 50 e tantos, quase aposentando. Ela aposentou em Brasília, que eles são de Brasília. E tinha uma casa em Caldas, e eu ia lá, e ele tinha amizade com a irmã de uma professora que era amiga minha desde o tempo de Anápolis. E assim eu conheci. Né? Como é que funciona hoje a relação? É diferente de quando... deve ser bem diferente do primeiro casamento, né? Muito diferente. Porque ele é uma pessoa assim, quando eu o conheci, hoje ele abrasileirou um pouco, mas quando eu conheci, ele estava lendo uma revista, eu estou do lado, junto.
Aí ele perguntava se podia passar a página. Eu posso passar a página, que eu estou lendo com ele, ele pode virar a página. Isso não é? Não. Mudar o canal ou a estação de rádio sem perguntar, essas coisas, não. É tão diferente. Muito distante da criação que você teve, da submissão, né? Olha que eu tenho uma liberdade até exagerada. Agora eu já estou de idade, mas quando eu casei com ele, com 56, ainda estava, você, né? Bem apanhadinha. E ele, assim, mas foi tudo conversado antes. Pela experiência que eu tive de vida, da minha criação e do primeiro relacionamento, isso foi tudo conversado antes. Onde é que você foi? Se eu saio, onde é que você foi? Por que você demorou? Quanto custou? Por que isso? Isso não é para existir. Então, porque o casamento ele já tem umas restrições. E você ainda vai limitar mais, né? Não, eu estou livre para voar. Então, e aí tem que voar. Mas me preveniram, falaram que eles não falam. Quando eles falam, já é a decisão, já, afinal. Então, eu estou sabendo. Ele não me falou nada, mas outras pessoas que têm convivência mais próxima ou casada com o alemão me falaram que não conversa, não, mas quando toma decisão, então a gente tem que estar preparada. Por exemplo, ele está lá no sítio, às vezes eu estou em Caldas, de repente ele chega, ele é, né, uma pessoa assim, que é previsível, mas não é tanto. Certo, mas em relação à sua literatura... Além de tudo, é bonito. Obrigada. Ele me ajuda. Você pode imaginar uma pessoa que com 14 anos leu Goethe, lia Fausto. Ele subia para um sótão lá do tio no tempo da guerra, porque ele pegou guerra. Ia ler isso lá em cima. Então um dia eu estava lendo de Tu e Eu e Tu, do Martin Buber, eu esqueci como é que chama o autor. Ele já tinha lido, é filósofo, meio árabe, meio não sei o quê, sabia tudo do homem. Então precisa prestar atenção. Eu sou péssima em geografia, de vez em quando eu localizo um lugar onde nunca existe, que está em outro país, e ele dá uma risadinha amarela. Ercília, você não pode dizer isto. Certo, mas depois, agora, mais recente, você andou buscando anotações, poemas, coisas que havia escrito no passado. Eu atualizo. E essa nova fase sua de liberdade, segurança emocional, né, que você encontrou com esse alemão? Eu atualizo tudo, o que era do homem. Qual a influência que tem o seu emocional na sua, porque eu vejo que você é uma pessoa muito emotiva, expansiva. Mas essa emoção minha é pro lado ruim também. Eu não guardo nada escondido, nem raiva e nem amor, nem nada. Eu falo logo. E a pessoa, às vezes com uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, eu deixo os sinais por onde eu vou que eu não estou gostando, sabe? Minha cara, meu corpo fala. E com ele é a mesma coisa. Sim, mas eu estou querendo chegar no livro que você está prestes a publicar. Ah, sim! Isso, onde eu quero chegar depois de... Você começou a escrever esse livro, você está reunindo... coisas antigas. E o que está antigo, tem texto que eu joguei fora. Tem texto que eu joguei fora. Então, quando você volta lá nesses textos... Eu atualizo. Eu ponho como se fosse acontecer, ou então eu atualizo. A gente pode mentir à vontade, né, em literatura. Mas tem hora que ali é meio autobiográfico, tem coisa que eu uso a primeira pessoa e não escondo, é mais crônica do que ficção, sabe? É mais crônica. E se eu viver mais tempo, eu quero reunir todos os meus textos e seminários que eu fiz no mestrado, a primeira vez que caducou, e esse último, mas aí tem que rever, porque muitas teorias, muitos autores
já morreram ou já escreveram outras obras, tem outra, eu tenho que isso